Graça e paz, amados irmãos na fé. Estamos aí mais por essa manhã para trazer mais uma palavra da parte do Senhor para o coração de cada um de vós que está ouvindo esta mensagem. Eu gostaria de ler a poderosa palavra de Deus em Gênesis 17, versículo 1 a 2. A palavra do Senhor nos diz: O Senhor apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Essa palavra foi na aliança que Deus fez com o seu servo Abraão. O nosso Deus, irmãos, é um Deus de aliança, é um Deus de promessa, é um Deus que não é homem para desistir de uma palavra dada, de uma promessa feita a cada um de nós. Deus ele fez uma aliança com Abraão. Ele diz em Gênesis 13, versículo 15: Toda a terra que vês eu a darei a ti e aos seus descendentes para sempre. Alguns anos, décadas depois, o povo de Israel estava andando pelo deserto depois de ser libertado do cativeiro no Egito. E esse povo de duro coração, depois de tantos milagres que eles presenciaram e viram a olho nu o poder de Deus, eles ainda murmuravam, eles ainda reclamavam, eles queriam voltar para o Egito. Eles queriam voltar para o seu aprisionamento. Mas então Deus disse a Moisés: Pegue esse povo, suba e vá para a terra prometida conforme eu prometi, conforme a minha aliança com o meu servo Abraão. Eu as darei, mas não irei com vocês, porque se eu estiver perto, eu exterminarei esse povo de duro coração. Mas eu mandarei um anjo abrindo caminhos e lhe darei a terra prometida. Deus não tem condições para liberar uma promessa. Depois que Ele deu a sua palavra, Ele vai cumprir. Independente do tempo, das décadas, Ele vai cumprir a sua palavra. Mesmo sem o merecimento, Ele prometeu aquelas terras à descendência de Abraão. E mesmo que aquele povo não merecesse, mesmo que aquele povo não merecesse nem a sua presença, Ele ia cumprir a sua palavra. Nosso Deus é um Deus de aliança. E pensando na aliança, eu queria que vocês olhassem para essa aliança. Sabe quando começou esta aliança, a preparação desta aliança? Quando algum garimpeiro desceu nas profundezas para resgatar o ouro, para garimpar o ouro. Às vezes no fundo de alguma mina, a quilômetros de profundidade. Às vezes na beira de um riacho. Às vezes cavando. Algum garimpeiro foi lá no fundo, e esse garimpeiro ele não teve medo de descer nas profundezas daquela mina para resgatar esse ouro. Porque esse garimpeiro, fazendo uma comparação, esse garimpeiro ele era o dono da vida. Ele não tinha medo da morte, porque ele é a vida. Então ele desceu lá embaixo e ele começou a garimpar esse ouro. Ele começou a tirar toda a lama, toda a sujeira, toda a impureza deste ouro e trazer para a superfície. Eu queria que nessa manhã vocês imaginassem
qual foi o momento, lembrar-se qual foi o momento em que Jesus começou a te garimpar. Qual foi o momento que Jesus desceu lá na profundeza, no meio do barro, da lama, da sujeira que você se encontrava e começou a te resgatar, começou a tirar você daquela sujeira, daquela lama, daquela vida perdida. Esse ouro, irmão, por si só, ele é incapaz de fazer uma aliança. Apesar de ser um metal precioso, um metal raro, ele precisa ser preparado para fazer qualquer tipo de trabalho com ele. Então, esse ouro foi levado para as mãos de um especialista. E esse especialista começou a derreter o ouro. Esse especialista começou a derreter aquele ouro, a transformar aquele pozinho, aquela pedrinha, começou a virar líquido, a derreter. Você lembra, irmão? Você lembra, minha linda, meu lindo? Vocês lembram ainda? Qual foi o começo? Quando esse especialista começou a te derreter? Você ainda se lembra das dores? Você ainda se lembra do sofrimento? Você ainda se lembra da doença, do desespero, da perda de alguma pessoa que você amava? Você ainda se lembra? Você ainda se lembra da palavra lançada como flecha e atingindo o teu peito, explodindo na tua alma, a palavra do Senhor te enchendo, te trazendo esperança, transformando a tua vida, transformando das pedrinhas do que você era num líquido, numa coisa diferente. O ouro, para ele se manter, não existe o ouro puro, uma aliança de ouro puro, porque ele é precioso, ele é raro, ele é caríssimo, mas ele é mole. E se você fizer uma aliança de puro ouro, um aperto de mão poderia deformar essa estrutura. Sabia? Então, para que essa aliança tenha firmeza, tem que ser misturada com algum outro metal. Às vezes um ferro, às vezes o cobre. Ele precisa ser misturado com algum outro metal, prata, para que ele pegue estrutura. Você se lembra quando você foi misturado com o Espírito Santo de Deus? Ei, olha para mim, você lembra do primeiro contato com o Espírito Santo de Deus, quando ele misturou com você metal raro? Você é ouro, você é precioso nas mãos de Deus. E então ele pega o seu espírito e ele mistura em você, para que você deixe de ser mole, para que você deixe de ser fraco e comece a ter firmeza. Comece a ser corajoso, audacioso, e comece a trabalhar na obra do Senhor, a viver a palavra do Senhor. Você se lembra do primeiro contato com o Espírito Santo de Deus? Você ainda se lembra, meu lindo, minha linda? Puxa na tua memória aquele primeiro amor, o primeiro contato, quando ele te firmou na tua presença, quando ele te transformou em uma pessoa forte, audaciosa, valente.
E então, por fim, o especialista fez uma aliança. E se vocês perceberem, essa aliança, depois de pronta, ela não tem começo e não tem fim. Você não sabe onde ela iniciou, aonde ela terminou. É contínua, é frequente, é para sempre. Ei, faça uma aliança com o Senhor teu Deus. Porque depois dessa aliança firmada, nunca mais você achará o fim. Nunca mais você achará o começo. Vai ser contínuo, vai ser para sempre. E pode passar 10, 20, 100, 1000 anos. Todas as vezes que o teu Deus encontrar com alguém da tua descendência, Ele se lembrará de você. E Ele se lembrará da tua aliança com Ele. A tua aliança firmada com o teu Deus será eterna. Ele se lembrará de você em todos os momentos. Por mais que o tempo passe, Ele se lembrará de você. O nosso Deus é um Deus de aliança. Amém? Que essa palavra possa edificar a tua fé e que você possa permanecer na palavra de Deus, nos caminhos de Deus. Que você possa ler a palavra de Deus, meditar e aprender a ouvir a voz de Deus, conduzido pelo Espírito Santo. Tenha um ótimo dia, meu lindo, minha linda, meu ouro, o ouro de Deus, metal precioso na mão de Deus. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, hoje e para sempre. Fique com Deus.